Presidente Lula assina decreto que autoriza o Brasil a comprar energia elétrica da Venezuela. Lucro da Petrobras cai quase 50% com nova política de preços do governo. E você vai ver também. Novo FGTS Digital vai mudar forma de arrecadação do fundo. Sistema entrará em fase de testes ainda este mês. Termina amanhã o prazo para o trabalhador sacar o PIS/PASEP. São quase 25 milhões e meio de reais liberados desde junho. Temperatura dos oceanos sobe, bate recorde de calor e gera alerta sombrio para o planeta. E no Minuto Pet de hoje, você vai conhecer um projeto que acolhe e promove a adoção de animais abandonados. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Lula e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinaram hoje no Amazonas o decreto para que o Brasil volte a comprar energia da usina de Guri, na Venezuela. O presidente está em Parintins para relançar o programa Luz para Todos. Nos primeiros meses de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o fornecimento havia sido interrompido. Com o decreto, será permitido realizar contratos para trazer energia limpa e renovável da usina de Guri, que volta a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável para Roraima e para o Brasil, de acordo com o ministro Alexandre Silveira. O decreto também prevê a possibilidade de importação de energia para atendimento aos sistemas isolados, com o objetivo de reduzir custos. O governo federal disse que a conexão entre os países poderá ser mais explorada em breve, favorecendo principalmente o atendimento eletroenergético. Atualmente, o Brasil realiza intercâmbios internacionais de energia elétrica com a Argentina e com o Uruguai, além do Paraguai, por meio da usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Roraima se mantém como o único estado ainda desconectado do sistema interligado nacional e a usina de Guri, com 10.200 megawatts de potência instalada, está entre as 10 maiores do mundo. E o programa Luz para Todos vai focar na Amazônia, local com o maior percentual de domicílios sem acesso à energia elétrica, segundo dados do IBGE. Os estados mais necessitados são o Acre, Amazonas e o Pará, com mais domicílios sem acesso à energia. Quando o programa foi criado em 2003, o Nordeste estava no topo da lista. O presidente Lula deve assinar ainda durante o evento uma ordem de serviço para o início das obras do chamado Linhão do Tucuruí, que vai ligar Manaus a Boa Vista e conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. E olha só, o lucro da Petrobras registrou queda de quase 50% no segundo trimestre, se comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado reflete a desvalorização do petróleo, maiores despesas e a política de preços do governo. O lucro líquido da Petrobras no segundo trimestre ficou menor em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a estatal, baixou 47% e foi de 28 bilhões e 800 milhões de reais. O preço médio do petróleo tipo Brent por barril entre abril e junho teve queda de 31%. Segundo a Petrobras, estes efeitos foram parcialmente compensados por maiores ganhos de capital com venda de ativos e menores despesas financeiras. A Petrobras informou ainda que investiu 3 bilhões e 200 milhões de dólares no segundo trimestre, aumento de 31% em relação ao trimestre anterior e 5,5% acima do mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, esse investimento se deve principalmente aos projetos do pré-sal na Bacia de Santos e ao pagamento do bônus de assinatura relativo aos campos de Sudoeste de Sagitário, Água Marinha e Norte de Brava. Além disso, a Petrobras informou que seu conselho de administração aprovou a distribuição de remuneração aos acionistas como antecipação relativa ao exercício de 2023.
O Tesouro Nacional lançou um título público destinado ao financiamento da educação. A novidade vai ajudar os pais e responsáveis a poupar dinheiro para a faculdade dos filhos. Em parceria com a Bolsa do Brasil, a B3, o Tesouro Direto lançou um novo título público, Tesouro Educa Mais, destinado à poupança para a educação de crianças e jovens. Nos mesmos moldes do bem-sucedido Tesouro Renda Mais, voltado para a aposentadoria, o Tesouro Educa Mais vai possibilitar aos pais responsáveis e familiares investirem mensalmente para a faculdade dos filhos. O objetivo é garantir o futuro. Esse rendimento seria uma renda mensal corrigida pela inflação por um prazo de 5 anos, que seria usado para pagar as mensalidades de um curso superior. O novo investimento pode ter aplicações pelo período de 3 a 18 anos e, a partir da data escolhida, receber o retorno do valor, corrigido pela inflação, em parcelas mensais durante 5 anos. O valor mínimo de cada aplicação é de R$ 30. Essa quantia poderá ser usada tanto para pagar a mensalidade de uma faculdade particular ou um intercâmbio, como para custear outros gastos, como materiais e moradia. O Tesouro Educa Mais é um meio de poupar aos poucos e garantir os estudos do futuro. Um dos objetivos é incentivar a educação financeira das famílias e possibilitar que mais jovens continuem estudando após a conclusão do ensino médio. E termina amanhã o prazo para o trabalhador sacar o PIS/PASEP. São quase 25 milhões e meio de reais liberados desde junho. Tem direito a sacar as cotas do PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público entre os anos de 1971 a 1988. Segundo a Caixa Econômica Federal, dos 25 bilhões e meio de reais, apenas 745 milhões foram sacados até o fim de junho. O trabalhador pode consultar se tem saldo disponível no aplicativo do FGTS. Lá é possível também solicitar esse saque. O dinheiro que não for sacado até amanhã será transferido para o Tesouro Nacional. O trabalhador ainda vai ter um prazo de 5 anos para pedir esse dinheiro para a União. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta sexta-feira em baixa, devolvendo parte dos ganhos da véspera. Investidores repercutiram a divulgação dos mais recentes dados de emprego dos Estados Unidos, que registraram um leve avanço em julho em relação ao mês anterior. Esses números são importantes para guiar as decisões sobre juros no país. A moeda norte-americana recuou 0,48% e encerrou o dia cotada a R$ 4,87 na venda. E olha só, um novo FGTS digital deve ser lançado no ano que vem e vai mudar a forma de arrecadação do fundo. O sistema vai entrar em fase de testes ainda este mês. O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou um novo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Digital. A plataforma deve ser implementada a partir de janeiro de 2024, alterando a forma como o valor é recolhido e também o prazo. Atualmente, o prazo para recolhimento do FGTS é o 7º dia de cada mês. Com o serviço digital, o benefício vai poder ser recolhido até o 20º dia de cada mês por meio de guias próprias e os recolhimentos devem ser efetuados exclusivamente via Pix. Os empregadores vão ter um sistema para recolher várias competências em um único documento, reduzindo assim custos operacionais e tempo nessas atividades. Além disso, os processos de estorno, restituição, compensação e parcelamento devem ser 100% digitais. Para testar essa ferramenta, o sistema entra em fase experimental entre 19 de agosto e 10 de novembro deste ano. Todos os empregadores vão poder acessar para se familiarizar com o programa e suas funcionalidades. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, no período de teste, a plataforma vai usar dados reais do E-Social e vai permitir a simulação de diversas situações. Mas por se tratar de um ambiente de testes, as guias geradas pelo FGTS Digital não vão ter validade legal. E veja a seguir, temperatura dos oceanos sobe, bate recorde de calor e gera alerta sombrio para o planeta.
E ainda, no Minuto Pet de hoje, você vai conhecer um projeto que acolhe e promove a adoção de animais abandonados. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma operação no Complexo da Penha, na zona norte do Rio, deixa 10 pessoas mortas e 5 ficam feridas. A ação das polícias militar e civil foi motivada por uma informação de que haveria uma reunião com líderes da facção Comando Vermelho, em uma região do complexo, conhecida como Vacaria. Um dos mortos foi o traficante Carlos Henrique da Silva Brandão, conhecido como Duleme, e chefe do tráfico de drogas na Chatuba. Outro morto foi identificado como Carlos Alberto Marques Toledo, conhecido como Fiel da Penha. Ele era gerente do tráfico de drogas na área conhecida como Sereno e estava sendo procurado. 2 policiais do BOP ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. O estado de saúde deles é estável. Até o momento, 7 fuzis, munições e granadas foram apreendidos. A Polícia Militar está reforçando o policiamento nos acessos da comunidade. E o Piscinão de Ramos, uma das principais áreas de lazer da zona norte do Rio de Janeiro, vai ser fechado para manutenção. Será esvaziado na segunda e tem previsão de ser retomado em 30 dias. 15 mil pessoas moram em torno dele. Para encher o piscinão, são necessários 30 milhões de litros de água tratada da Baía de Guanabara. Bom, mas quando reabrir, volta o espaço de lazer, né, para todo mundo. Eu fico por aqui. Desejo a você um ótimo fim de semana. Segunda-feira, eu estou de volta. Até lá. Para você também, Anderson, um excelente fim de semana. Até segunda. Ótimo fim de semana, Anderson. Até mais. E a Anvisa aprovou novas regras para os rótulos de medicamentos. A intenção é deixar as informações mais claras para o consumidor. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou mudanças na rotulagem de remédios. De acordo com a agência, as alterações nas embalagens dos remédios têm o objetivo de tornar mais claras as informações para garantir a segurança do paciente e o uso correto dos medicamentos. No caso de remédios isentos de prescrição médica, a classe terapêutica e a indicação devem ficar dispostas na parte da frente da embalagem, para facilitar a visualização pelo consumidor, além da quantidade total de medicamento, que também vai aparecer na parte frontal do rótulo. Segundo a agência, outra mudança é o uso obrigatório de letras maiúsculas em parte do nome do remédio, para ajudar a reduzir os erros de medicações com nomes semelhantes. Em relação a remédios que são vendidos ao governo federal, também vai ser substituída a frase "venda sob prescrição" por "uso sob prescrição". Nos destaques internacionais, a Rússia divulgou hoje imagens de um ataque de drones ucranianos contra um navio no Mar Negro. Um vídeo mostra um drone se aproximando de um navio de guerra antes da transmissão ser interrompida pouco antes do impacto. Segundo o Ministério da Defesa de Moscou, durante a noite, as Forças Armadas ucranianas, com a ajuda de 2 barcos sem tripulação, tentaram atacar a base naval de Novorossiysk. A nota informou que os botes foram detectados visualmente e destruídos por disparos dos navios russos que protegiam a base. Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou a investida contra a infraestrutura. Em um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa nesta sexta-feira, o titular da pasta, Sergei Shoigu, aparece em uma zona de operação na Ucrânia, onde inspeciona um posto de comando e se reúne com comandantes militares. O ministro recebeu um relatório sobre a atual situação na frente de batalha e elogiou os comandantes e militares pelas ações ofensivas na área de Liman, leste do território ucraniano. E nos Estados Unidos, 2 imigrantes morreram afogados nesta semana no Rio Grande, na fronteira do estado do Texas com o México. O presidente mexicano André López Obrador chamou a polícia migratória do Texas de desumana.
As mortes estão sendo relacionadas à barreira que começou a ser instalada no mês passado no Rio Grande, na fronteira entre o México e o estado americano do Texas. As boias são parte da operação chamada de Estrela Solitária, adotada pelo governador do Texas, Greg Abbott, um defensor de políticas mais duras para o controle da imigração do país. A operação incluiu uma cerca de arame farpado às margens do rio. As barreiras foram instaladas perto da cidade do Texas, Eagle Pass, o local onde os 2 corpos foram encontrados. Um deles estava preso nas boias e o outro a cerca de 5 quilômetros de distância dali. As barreiras não impediram que imigrantes continuem se arriscando na travessia do rio. Uma notícia preocupante sobre o aquecimento global. O Observatório Europeu Copérnicos registrou temperaturas recordes nos oceanos, o que pode ter consequências para o clima e para a biodiversidade do planeta. A temperatura média da superfície do mar chegou a 20,96 graus Celsius, bem acima do esperado para essa época do ano, e bateu o último recorde registrado em 2016. Os oceanos são o verdadeiro pulmão do planeta. As algas marinhas são responsáveis por mais da metade do oxigênio produzido no mundo. O aquecimento irregular dessas águas causa o desequilíbrio do ecossistema e diminui a capacidade de absorção de gás carbônico da atmosfera, que, segundo os cientistas, é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Isso acende mais um alerta sobre os perigos e as consequências das mudanças climáticas. O aumento da temperatura dos oceanos também acelera o derretimento das calotas polares e muda o ciclo de várias espécies marinhas. São vários prejuízos para o planeta que causam um efeito cascata. E ainda falando sobre as mudanças climáticas, olha só, as autoridades encontraram uma forma inovadora de combater o calor extremo na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, aplicando uma substância que é como um protetor solar para as ruas. A proteção é um tipo especial de asfalto que reflete a luz do sol e assim faz com que a superfície fique menos quente. A cidade já aplicou a substância em mais de 160 quilômetros e garante que a temperatura fica cerca de 5 graus mais baixa. O estado está em alerta de calor extremo para os próximos 2 dias. E os efeitos das mudanças climáticas podem ser vistos também nas águas do Canal do Panamá e do Lago Ness, que enfrentam secas históricas. A diminuição das chuvas por conta da mudança climática e do fenômeno El Niño ameaçam secar a via que movimenta quase 6% do comércio marítimo mundial. A administração do canal destacou que a grande desvantagem como rota marítima é o fato de operar com água doce, enquanto as outras rotas marítimas utilizam água do mar, como o canal de Suez. Devido à escassez de chuvas, o canal restringiu o calado, a distância da lâmina d'água até a quilha do navio, o que causará uma perda de 200 milhões de dólares em sua receita em 2024, quase R$1 bilhão. Do outro lado do Atlântico, na Escócia, as águas do Lago Ness, famosas pela lenda de abrigar uma criatura mística, caíram a seu nível mais baixo em décadas. O país se recupera do mês de junho mais quente já registrado. Segundo números publicados em maio pela Agência Escocesa de Proteção do Meio Ambiente, com uma profundidade de 109 centímetros no local onde se costuma medir, o Lago Ness nunca havia sido tão pouco profundo, desde que começaram os registros no início dos anos 1990. Embora as chuvas das últimas semanas tenham aliviado algumas regiões escocesas, segundo o órgão, os níveis de água continuam a um ponto crítico em algumas regiões. Além disso, o Serviço Meteorológico Britânico prevê outro período seco no final do verão. Especialistas em meio ambiente advertem que habitantes e empresas devem se preparar para períodos de escassez de água e, ao mesmo tempo, inundações, à medida que a média da temperatura aumente. E de volta ao Brasil, hoje é dia de Minuto Pet. E Caroline Povoleri está aqui para falar sobre o Dia do Vira-Lata, que foi celebrado aí no início da semana. Boa noite, Carol.
Boa noite, Carol. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na HIT. A data, dia 31 de julho, foi criada para estimular a adoção desses animais. Estima-se que no país existam cerca de 185 mil cães e gatos sem raça definida, vivendo nas ruas ou sofrendo maus tratos. Mas o amor e a solidariedade de pessoas têm feito esse número cair. É o caso da Isabela Del Nero, fundadora do projeto Empatatia, que celebrou mais de 250 resgates e 500 adoções em maio. Além do Empatatia, que é a página dos bichinhos resgatados e acolhidos por ela, tem ainda o Empatajuda, que dá voz a outros animais, os quais ela recebe pedido de ajuda. Acompanhe. Oi, pessoal! Estamos todo mundo aqui no encontro do Vira-Lata, falha. Eu criei o Empatatia em 2020, em maio. Eu sempre gostei muito de animais, sempre quis resgatar, mas eu nunca tinha esse poder dentro da minha família, né? Não era minha casa, meu carro. Mas quando eu ganhei meu primeiro carro com 18 anos, eu tava dirigindo, eu vi um animal comendo lixo, eu falei, putz, é agora. Abri a porta do carro, ele entrou e eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Nunca cheguei a esse ponto. E aí depois disso eu achei um hotelzinho para ele, comecei a pagar mensalidade, vi que era muito custoso pagar, manter, né, para o cuidado do animal. Então eu criei essa plataforma no Instagram para divulgar os animais de abrigos e ONGs lotados que precisavam de uma maior visibilidade para serem adotados. E aí a página foi crescendo e a gente começou o projeto. Isa, eu vi que vocês têm uns critérios diferentes para adoção, né? Vocês fazem questionário, vocês pedem foto e vídeo da casa, da futura casa desses animais, mas ainda com esse critério todo, tem devoluções? Infelizmente tem, e a gente vê que essas devoluções vêm de adoções por impulso, onde a pessoa acha o animal muito fofinho ou é filhote, e esquece sobre a responsabilidade que é manter um animal. A gente precisa muito de uma família. Vem conhecer a gente. Isa, e na sua opinião, de que forma essa família pode fazer a diferença na vida de um adotado? É simplesmente transformando a vida do adotado, e o adotado também transforma a vida do adotante. Isso com certeza é um ato de amor, que o amor volta para a pessoa, você salva uma vida e dá esperança e felicidade e recebe tudo em dobro. Ai, quanto lambejo, falha! Que gracinha, eles são lindos demais, né? Projeto maravilhoso, né, Carol? Demais. E a gente inclusive, já falou sobre adoção aqui no Minuto Pet, né? Sim. Mas é sempre bom, né, reforçar a importância da adoção. Estimular, com certeza. É isso aí, muito bacana, viu? Parabéns aí ao projeto. Obrigada. Ótimo fim de semana para você, Kai. Aguardamos você na próxima sexta-feira. Para vocês também. Bom final de semana e obrigada a todos. Obrigada, Carol. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Muito obrigada pela companhia. Ótimo fim de semana para você e até mais.